Cuidado, porque o teu adversário vai vir com aquilo que você precisa na hora que você precisa. É isso mesmo. Cuidado, porque o inimigo, ele é sujo, ele arma laço. Se você não tiver discernimento, você vai pegar o prato do adversário e não vai ficar com aquilo que Deus tem para você. A Bíblia vai nos dizer em Mateus, capítulo número 4, acerca da tentação de Jesus. Que Jesus, ele foi conduzido pelo Senhor para o deserto, ou seja, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele não foi o inimigo que colocou Jesus em uma situação, né, de ser tentado, mas sim o próprio Deus, né? O próprio Deus ali provou o seu filho. E ali depois de 40 dias e 40 noites sendo jejuado, ele teve fome. Ou seja, quando ele tem fome, aparece o diabo. Não, o quê? Com aquilo que ele precisa. Fala assim, ó, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, ali o diabo chega questionando porque, primeiro, a paternidade. E segundo, ali, a necessidade que Jesus tinha carnalmente falando, a fome. Ou seja, ali ele chega ali, se você é filho de Deus, né, você tem o poder que Deus tem. Então transforma essas pedras em pães. Só que Jesus ali não só ele é a palavra, ele era a palavra, né? Como estava cheio da palavra que ele vai responder. Ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou aqui para dizer, você precisa ser alguém cheio da palavra. Senão você não vai resistir à tentação. Porque o inimigo vai vir com o prato que você precisa na hora que você precisa da alabaxui de calabarabácia. O inimigo vai vir com aquilo que você quer na hora que você quer, meu Deus. Deus está falando com vidas aqui através deste vídeo, essa palavra que é uma palavra de despertamento. Seja alguém cheio da palavra para não cair nas astutas ciladas do inimigo. Mas você tem que ser tão cheio a ponto de saber mais do que o diabo. Porque não adianta você saber menos do que ele. Quando o diabo respondeu na palavra, aí ele fala assim, ele leva ao pináculo do templo e fala assim, ó, então, se tu és filho de Deus, de novo, questionando a paternidade de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E tornar-te as mãos para que não tropeces em alguma pedra. O que o diabo tá falando assim, ó, ele vai questionar agora a palavra, né, a palavra e a paternidade novamente. Só que agora que ele tá lançando a palavra para ver assim, ah, você quer falar comigo na palavra? Então vou lançar a palavra para ver como é que você vai reagir. Só que Jesus responde assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus fala assim, tá repreendido, que o Senhor te... Não, ele vai combater o inimigo pela palavra. Sujeitai-vos a Deus, o diabo, vosso adversário, ó, fugirá de vós. Então, hoje vemos uma geração que as pessoas não são sujeitas a Deus e não conhecem a palavra. Então, a Bíblia vai dizer, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, muita gente erra, peca, né? Porque não conhece a Escritura, não conhece a verdade, não conhece a palavra. A ponto do inimigo usar a palavra para fazer alguém pecar e a pessoa cair no pecado e ainda vai achar que está certa. Então, é um tempo de você estar cheio da palavra. Se você quer resistir à tentação, se você quer sobreviver a esse período difícil ao qual você está sendo tentado, você precisa ser alguém cheio da palavra. Declara nos comentários, eu serei alguém cheio da palavra de Deus, ou cheia da palavra de Deus. Então ali Jesus responde, mas o diabo continua ali, né, tentando ele. Ele fala assim, ó, novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, ele viu que ele questionando a paternidade, se tu és filho de Deus, e falando acerca da palavra, não colocou Jesus. O que ele quer fazer com Jesus? Ele quer garantir aquilo que o próprio Deus ia fazer. E pegou, hein? Ele quis entregar uma promessa que o próprio Deus fez para Jesus. Eu quero que você entenda que toda língua confessará, todo joelho se dobrará mediante Jesus. Toda autoridade foi dada a ele, mediante o sacrifício da cruz, ele mediante a obediência, porque mesmo sendo Deus, ele não se usurpou, né? Ele não se colocou no lugar de Deus, ele, pelo contrário, se humilhou a si mesmo, se colocando numa posição de servo e foi obediente até a morte de cruz. Através da obediência de Cristo,
Hoje ele está à direita de Deus Pai e toda a glória, né, toda a honra ali é dada a ele, toda a autoridade foi dada a ele. Ou seja, ali o diabo queria garantir uma glória que Deus não prometeu. E ali o diabo queria antecipar aquilo que Deus havia prometido lá na frente. Porque o diabo prometeu algo da terra. O diabo não poderia dar nada do céu. O diabo prometeu algo da terra. Você consegue entender? Cuidado com aquilo que só inclui promessa da terra. Aquilo que mexe com o teu ego. Não estou falando que Deus não possa dar coisas da terra, mas Ele também dá coisas que incluem o céu. Então, cuidado com coisas que mexem apenas com o teu ego. Você pode cair no prato do inimigo se é algo que você deseja naquele momento e se é algo que vai, né, tirar a tua salvação. Então, ali Ele promete, né, os reinos da terra. Aí Jesus fala assim, vai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E o diabo deixa. Ou seja, mesmo quando o diabo não questiona ali, né, a paternidade e não usa a palavra, mas ele quer trabalhar no sentido de ego, de promessa, Jesus usa a palavra para colocar o diabo para correr. Você entra na importância da palavra? Porque quando você é cheio do seu ego, você não consegue ser cheio da palavra. E quando você é cheio da palavra, cheio do Espírito, você traz uma mortificação na tua carne e você consegue combater melhor as estratégias do inimigo. Então Deus está mandando dizer através deste vídeo, combata melhor as estratégias do inimigo. Como? Você só vai vencer a situação que você está passando, essa tentação, essa guerra espiritual, quando você for cheio da minha palavra, cheio do meu Espírito, da minha presença. Jesus, ele nega-lhe tudo que o inimigo ofereceu e no final os anjos vão servi-lo e ali Jesus, né, dá início ao seu ministério. Eu estou aqui para te dizer, Deus tem um ministério lindo, Deus tem um cumprimento de promessas maravilhoso na tua vida. Mas cuidado para o inimigo não vir antes, oferecendo aquilo que Deus prometeu, só que seria lá na frente. Cuidado para o inimigo não vir antes com um prato para poder te enganar e te lubrificar. Cuidado, cuidado, porque o inimigo, quando ele vê que ele toca na tua paternidade em relação a Deus, né? Se você é filho ou filha de Deus e você permanece firme, sabendo quem você é, né? Aí depois ele usa a palavra, mesmo se ele não consegue te enganar através da palavra, ele muda a estratégia, vai começar a usar ali, a querer atingir o teu ego e querer te entregar as promessas, só que de uma maneira errada, de uma maneira que Deus não prometeu. Então cuidado, porque o inimigo trabalha com essas 3 estratégias, não exatamente nessa ordem, mas ele trabalha com essas 3 estratégias. Como Jesus era Jesus, né, já tinha uma mortificação da carne ali, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ali o diabo usa primeiro a questão da paternidade e a questão da palavra, para depois mexer com o ego. Mas nós, seres humanos, muitas vezes, por estarmos ali vazios da palavra, o inimigo vai querer trabalhar diretamente no nosso ego, e é aí que pode pegar e podemos cair feio. Estão de pé, olhe para que não caia. Precisamos ser cheios da palavra, cheios do Espírito, cheios da presença, e não é apenas em alguns dias de culto, alguns dias da semana, algumas horinhas. Todos os dias na nossa vida, né? Davi, ele adorava a Deus 7 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. E você tem preguiça de orar, de adorar, você tem uma preguiça de se entregar para Deus. Então, cuidado, porque o inimigo ele te pega também nas distrações. E quanto mais se alimenta a tua carne, menos se alimenta o Espírito, mais sua carne ali, né? Ela fica tendenciosa para as coisas que lhe agradam. E menos obra do Espírito você faz e mais obra da carne. Então, Deus está aqui te trazendo um alerta. Quer vencer o inimigo? Vença estando cheio da palavra e cheio da presença. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz e creia que depois de você vencer as tentações que o próprio Deus nos coloca ou permite para crescermos, os próprios anjos nos servirão e a glória de Deus será revelada a nós. E algo lindo vai se iniciar na nossa vida. Então que venhamos permanecer firmes, permanecendo na palavra, que a nossa casa verdadeiramente vem estar fundamentada na rocha e não na areia. Porque as provações, as tentações vêm para ver onde nós estamos fundamentados. Amém? Deixa eu orar por você, orar junto comigo. Pai, graças te dou por essa palavra. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar porque o Senhor é bom. Até aqui, meu Pai, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou. Que venhamos, meu Pai, estar cheio, o Senhor, da palavra, cheio do teu Santo Espírito. Não nos deixe desviar, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que o Senhor venha firmar os nossos pés na rocha. A tua palavra vai dizer, Pai, que aquele que vem a ti de maneira nenhuma, o Senhor lançará fora. Mas o Senhor também fala, meu Pai, na tua palavra, meu Pai, que toda planta, meu Pai, que teu Pai não
que o Pai não plantou será arrancada. Meu Pai, que viemos verdadeiramente estar ligados na videira, que viemos verdadeiramente ser teus, tirando todo engano, todo o ânimo dobro, tudo aquilo que não te louva, que não te engrandece, que não te glorifica. Meu Pai, trazendo uma mortificação da carne, uma vivificação do teu Santo Espírito em nós. Muda a sua mentalidade através dessa oração, através dessa palavra, que haja uma transformação de vidas, que haja, meu Pai, mentes ligadas e cativas no Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, abençoando os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te desperte por querer dele. E cuidado, que o inimigo vem com o prato certo, na hora certa. Na hora da fome, ele sabe muito bem o que oferecer. Que Deus te desperte, que Deus faça discernir o que é e o que não é. Que Deus te abençoe. Esse vídeo falou contigo. Se você lembrou de alguém, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que essa pessoa também venha a ser alcançada pela palavra, assim como você foi. E se você não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Fique na paz.